tem novidade trazida pela coluna Andresa Matais. Novidade sobre o caso aí que a gente já comentou hoje, que envolve também o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. André Mendonça apura se diretor-geral da Polícia Federal obstruiu justiça em caso do INSS. Vamos então trazer aqui os detalhes. Você sabe que, como a própria Andresa traz, que essa é uma das principais investigações que está em curso no país e abriu-se então uma grave crise institucional entre dirigentes dos órgãos que comandam esse processo. O que é que aconteceu? Há mais de um mês, o ministro do STF, André Mendonça, que é responsável pelo caso da farra do INSS, ele determinou que a Polícia Federal submetesse a ele todos os documentos brutos referentes às apurações dessa farra. Lembrando sempre, a farra do INSS foi descoberta pelo Metrópolis. Uma série de matérias publicadas aqui no Metrópolis descobriu esse que é um dos maiores escândalos que já foram tratados na República. O André Mendonça também ordenou que qualquer alteração na equipe de investigação fosse previamente autorizada por ele. E o que é que aconteceu? A determinação do ministro André Mendonça foi mal recebida na PF. Por lei, o delegado de polícia tem autonomia para conduzir a investigação, ou seja, ele não tem obrigação de fazer essa entrega. Ele não tem, em tese, por lei, o delegado então tem essa autonomia para que ele possa fazer a investigação sem necessariamente ter essa relação com o ministro que é relator do caso. Então a PF alega o quê? Que o procedimento habitual seria analisar os documentos apreendidos, dados extraídos de celulares, elaborar um relatório e daí encaminhar para o gabinete do ministro. Você entendeu o que eu quis dizer? O que é que eu quero dizer? O delegado ele tem autonomia sobre o caso. Ele pode fazer a investigação, não necessariamente precisa repassar o que foi pego imediatamente para o ministro relator. Então, a PF está alegando que esse procedimento habitual seria exatamente pegar todos os processos investigativos, fazer um relatório e só daí entregar para o ministro relator do caso, que nesse caso específico é o André Mendonça. A decisão do ministro se ampara em dois objetivos. O primeiro é preservar a autonomia da Polícia Federal e evitar que haja interferência política ou seletividade no curso das investigações. Além disso, garantir acesso à defesa dos elementos já produzidos e das diligências já encerradas nos termos da súmula vinculante 14 do tribunal. Essa, então, é a decisão do ministro, como foi amparado, para que ele receba, então, como eu disse, os documentos brutos antes de que haja essa análise da PF. O ministro foi informado de que depoimentos já colhidos não estariam sendo juntados aos autos, assim como não estariam sendo apresentados os relatórios periódicos sobre o andamento das investigações, conforme determinado por ele, o relator do caso. A PF ela tem resistido, segundo a coluna Andresa Matais, em cumprir essa ordem do Mendonça. A coluna dela apurou que o ministro reagiu e determinou a apuração da questão que pode ensejar desobediência processual e obstrução de justiça. E quais são as providências de Mendonça? Elas chegaram ao conhecimento do diretor-geral da PF, André Rodrigues, que manteve sua posição de não compartilhar os dados e remeteu essa confusão toda para a Advocacia Geral da União. Então, há interlocutores. O diretor-geral da PF diz que só falta chegar à ordem de prisão. E o caso tornou-se, então, uma batalha de poderes entre aí Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal. E o chefe da Advocacia Geral da União, que é o ministro Jorge Messias, ele é próximo do André Mendonça e contou com o apoio dele na sua indicação ao Supremo, que posteriormente, você sabe, foi rejeitada pelo Senado. Há uma promessa de Lula de que, se ele for reeleito, ele vai repetir a indicação. E nesse cenário, criar, então, um atrito com um amigo e um possível futuro colega de tribunal não é algo que o Messias deseje, segundo, então, a apuração aqui da Andresa. O ministro da AGU, inclusive, está de férias. E esse episódio também gerou desapontamento no Palácio do Planalto, com a postura do ministro da Justiça, que é o Wellington César Lima, que se manteve neutro diante do embate. Para delegados da PF, na qualidade de chefe da polícia, quem é o chefe da Polícia Federal é o ministro da Justiça, tá, gente? O ministro deveria ter saído em defesa da autonomia da PF para conduzir a investigação. Então, você está vendo, está havendo um choque entre a Polícia Federal e o ministro André Mendonça. Qualquer novidade, você vai achar aqui no Metrópolis.com, na coluna de Andresa Matais e, claro, na Metrópolis TV.